Feche seus olhos mais uma vez, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós queremos ter a certeza de que mais uma vez o Teu Santo Espírito falará à nossa mente e ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas decisões tomadas aqui nessa vigília. E obrigado a Deus por todas as emoções e alegrias espirituais que viveremos juntos aqui. Rogamos que a Tua Palavra faça mais uma vez a diferença na nossa vida. Que ela possa penetrar, dividir nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. E que o Senhor, ó Deus, quebre a nossa vida se for necessário, mas que possamos nascer a cada dia para o Senhor. Olhe para cada um aqui, nos ajudando, Senhor, para que possamos ter uma vida que represente dignamente o Teu nome aqui na terra. Fique, Senhor, ao nosso lado, hoje e sempre, de maneira muito especial nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 18. O pessoal da luz já sabe, né? Preciso de luz, porque eu preciso ver o rosto das pessoas. Isso, muito obrigado. Mateus 16, 13 a 18. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abri-la. Mateus 16, 13 a 18 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós encontramos nesses versos um dos diálogos mais importantes da história da humanidade. E às vezes parece que a gente não se dá conta da importância desse diálogo aqui. Mas o que aconteceu foi que Jesus caminhava para a região de Cesareia de Filipe. E essa era uma região, uma das mais lindas, até hoje é uma das regiões mais lindas de toda a Judéia, de toda a Palestina. A gente não pode nunca confundir Cesareia com Cesareia de Filipe. E era uma cidade que também homenageava a César. Na verdade, é Tibério César. E a gente percebe, vai percebendo algumas coisas no decorrer desse diálogo, porque parece que não somos apenas nós que nos preocupamos com o que as pessoas pensam ou falam a nosso respeito. Jesus também estava preocupado para entender e saber o que as pessoas falavam a respeito dele. É lógico, Jesus veio a essa terra, e quem é Jesus é fundamental para a crença cristã. Quem de fato é Jesus? Não importa se essa pergunta é feita face a face ou pela lente da história, a gente precisa definir quem é Jesus. E Jesus perguntou: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? É claro que Jesus se importava com o que as pessoas pensavam a respeito dele, por razões diferentes das quais eu e você nos importamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Há um escritor norte-americano dizendo que aos 20 anos a gente não se importa com o que as pessoas pensam a nosso respeito, que aos 30 anos a gente começa a se importar com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas é só aos 40 anos que a gente descobre que as pessoas não pensam nada a nosso respeito, porque não estão nem aí com a gente. Jesus queria saber: o que estão falando de mim? Quem eles pensam que eu sou? Porque você sabe que existe uma diferença entre quem você é e quem as pessoas pensam que você é. Existe diferença entre aquilo que você é e aquilo que você pensa que você é. Existe diferença entre o que você pensa que as pessoas pensam a seu respeito e o que de fato as pessoas pensam a seu respeito. Jesus simplesmente queria saber se as pessoas estavam entendendo a sua mensagem, os seus milagres,
se eles haviam entendido que ele era Deus. Só que os discípulos falaram assim: olha, o pessoal está dizendo aí, o pessoal está comparando o Senhor a profetas. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Agora, é interessante a gente perceber isso, porque as pessoas que conviviam com a época, na época de Jesus, que conviviam com Jesus, eles compararam Jesus a profetas com mensagens muito duras. A impressão que nós temos é que Jesus era calmo, sereno e tranquilo, e eu até acredito que Jesus era assim. Mas as pessoas que conviveram com Jesus não pensavam isso dele, porque a mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem muito pesada, e esses profetas que comparavam Jesus também tinham mensagens muito duras. Por exemplo, Elias foi o homem que orou 3 anos e meio para não chover no meio do deserto. Aí você pode imaginar as crianças morrendo, os idosos morrendo, o gado morrendo, fome, violência, assalto, desespero, pânico, tudo isso acontecendo por muito tempo em uma nação. É esse mesmo profeta que dá de dedo na cara de um rei, de um monarca, e diz assim: eu não sou o perturbador de Israel, mas é o Senhor, que se afastou dos caminhos de Deus e levantou os templos e os altares a Baal e a poste de ídolo. Esse mesmo profeta é o profeta que manda matar 850 falsos profetas em Israel. A mensagem de Elias era uma mensagem muito dura, forte, contundente. João Batista, por exemplo, não cabia em qualquer lugar. João Batista, ele apontava os erros dos líderes religiosos da época, e dizia assim para os fariseus, né: quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura, raça de víboras, hipócritas? Ele falava os pecados dos governantes dos seus dias, e em função dessa coragem de João Batista, ele foi decapitado. Jeremias, embora muitos o chamem de o profeta chorão, em função do seu livro Lamentações, a mensagem de Jeremias era uma mensagem também muito dura. Ele dizia: olha, os caldeus virão, Jerusalém será destruída, o templo será profanado, milhares de pessoas morrerão a fio de espada, outros milhares serão levados ao cativeiro. Uma mensagem dura para ele e para as pessoas que não queriam imaginar isso, né? Não, Deus jamais permitirá tal coisa com Israel, nunca acontecerá isso com Jerusalém, nunca. Jeremias, segundo a tradição, foi apedrejado por judeus que não conseguiam ouvir a sã profecia, a sã doutrina. Ou seja, as pessoas, quando comparavam Jesus a um profeta, comparavam a profetas com mensagens duras, porque a mensagem de Jesus sempre foi pesada. A mensagem de Jesus era assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Seja o sim do cristão sim e o não não, o que passar disso é do diabo. Um dia Jesus estava ensinando, pregando e contando e falando, e as pessoas começaram a se levantar e a ir embora. Os seus discípulos começaram a abandoná-lo, e aí então restaram os 12 ali, e Jesus perguntou assim: e vocês não querem retirar também? E aí então Pedro diz assim: mas para onde a gente vai? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. A mensagem de Jesus sempre foi radical, e a gente tem preconceito contra essa expressão radical, porque sempre nos dá a conotação de extremismo, mas a palavra radical vem da palavra raiz, profundidade, solidez. A mensagem de Cristo sempre foi assim. A mensagem de Cristo sempre foi uma mensagem de abnegação, de submissão, de morte, de seguir a sua cruz, de morrer para a sua vida. Uma mensagem de perder a sua vida para ganhar a vida eterna. A mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem difícil. Aliás, ser um cristão é algo muito difícil. Eu diria para você que ser um cristão de fato é impossível. Viver de acordo com a altura e o patamar das exigências do cristianismo, se não é uma total reforma sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, é impossível pela disciplina cristã alcançarmos as exigências de uma religião que exige o nosso tudo o tempo inteiro. E vocês sabem que Jesus parece que já imaginava que as pessoas não tinham naquele momento maturidade espiritual suficiente para reconhecê-lo
como Deus. Então Jesus devolve a pergunta agora para os discípulos, dizendo assim: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Vocês dormem comigo, levantam comigo, comem comigo, vocês presenciaram todos os milagres. E quando a gente volta nos capítulos anteriores de Mateus, a gente descobre que Jesus já havia multiplicado os pães e os peixes 2 vezes, já havia andado sobre as águas, já havia expulsado demônios, curado cegos, coxos e leprosos, já havia feito o maior de todos os seus discursos, o Sermão do Monte. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí então entra Pedro, e Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa declaração nós encontramos um ser humano, nascido de mulher, pecador, que estava confessando Jesus como Deus. E aqui começa a base daquilo que nós chamamos de igreja. É o reconhecimento que Jesus não era um profeta, não era um mestre, não era um guru, não era um sábio, não era um monge. Jesus era Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas surgiram através de Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes na criação desse mundo, mas o Deus agente da criação, quem falou, haja luz e houve luz, foi Deus Filho, foi Jesus. Jesus é o agente da criação dessa terra. E quando Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando ele declara isso, quando ele apresenta isso para o mundo, então acontece algo extraordinário. Porque Jesus, pela primeira vez, a gente vê Jesus dizendo assim: Pedro, você é feliz. Pedro, você é uma pessoa bem-aventurada. Sabe por quê? Porque quem revelou isso para você, Pedro, foi Deus. Nós temos aqui uma real revelação. Eu era pastor em Curitiba, estava fazendo uma série de palestras à noite, quando uma menina de 16 anos que eu nunca tinha visto na vida, entrou na igreja e eu vi o sofrimento dela, porque ela entrou, sentou no fundo e nem por um segundo ergueu a cabeça. Ela colocou a testa no braço e ficou ali sofrendo. Eu não entendia porquê. Terminei o sermão, cumprimentei a igreja, um ancião me disse: pastor, aquela menina precisa conversar com o senhor. Eu conversei com ela, ela participava de uma igreja, uma menina inteligente, e ela dizia assim: pastor, Deus deu uma revelação para o meu pastor. Eu disse: que revelação foi essa? Ele disse: a revelação foi de que eu deveria casar com um senhor da minha igreja. O problema é que esse senhor tem 68 anos. E sabem, na inocência e na sinceridade daquela mulher, daquela menina, ela disse assim: pastor, eu não quero casar com esse homem, mas eu também não quero descumprir a vontade de Deus na minha vida. Talvez você não saiba disso, mas em muitas denominações religiosas, líderes de pequenos grupos, pastores, têm autoridade sobre a vida dos seus membros. As pessoas, elas se vão trocar de carro, elas perguntam para o pastor se pode ou não. Se o pastor falar assim, não é o momento, ela não troca. Se o indivíduo falar assim, olha, eu estou em dúvida entre esse curso e esse curso, o que eu faço? O pastor define. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa bem intencionada, um bom cristão. Mas ele dizia assim: eu fui convidado para ser candidato a vice-prefeito de uma cidade, da minha cidade. E eu orei a Deus e senti no meu coração que o que o Senhor falar para mim é o que eu vou fazer. Eu já escrevi para ele assim: ó, você está completamente equivocado. Porque a minha consciência não pode servir para você. Você tem que assumir a responsabilidade das suas decisões e das suas ações.
e disse: agora, se você quiser a minha opinião, eu vou te dar. E aí eu dei. Mas você deve seguir a sua consciência e não a minha. Eu disse para aquela menina assim: o mesmo Deus que revelou para esse pastor isso, precisa revelar para você, e precisa revelar também para o homem de 68 anos. Porque vai que ele não queira mais criar ninguém, né? Já criou os filhos, né? Não quer mais criar ninguém. Agora, o que eu e você encontramos aqui na Bíblia é exatamente uma revelação genuína, porque Jesus Cristo diz assim: você é feliz, Pedro, porque você acertou. Eu sou Deus em pele humana, encarnado, andando com vocês, e quem revelou isso a você foi o meu Pai. Uma revelação genuína de Deus revelando a um filho uma mensagem. Jesus é Deus, querido. Jesus, Ele é Deus. Ele não nos deu a possibilidade de crermos nele como um profeta. Ele não quis deixar essa possibilidade para nosso raciocínio humano, por uma única questão: Jesus afirmou ser Deus. Ele disse que era Deus. Ou seja, ou ele era louco. Lógico, se eu digo para você que eu sou Napoleão Bonaparte, creio que eu sou Napoleão Bonaparte, e eu não sou, logo eu sou um lunático. Se Jesus afirmava ser Deus, e ele cria ser Deus, e não era Deus, então ele era um lunático. Agora, se Jesus afirmava ser Deus, não era Deus, e sabia que não era Deus, logo ele era um mentiroso. Ou seja, eu e você só temos 3 possibilidades de crença: ou Jesus era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele era quem ele afirmava ser. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus falou assim: Pedro, você é uma pessoa feliz, você é bem-aventurado, você é um abençoado. E você já pode imaginar Pedro totalmente feliz, né? Sim, porque Pedro parece que sempre errava, sempre errava. Pedro chegava para Jesus e falava assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar um indivíduo? Os judeus imaginavam naquela época que poderia perdoar 3 vezes. Aí Pedro diz assim: é 7, né? O dobro mais 1. Ele pensando: Jesus é misericordioso, eu vou acertar agora. É 7, é 7? E Deus falou assim: não, Pedro, é 70 vezes 7. Aí aparece Jesus falando assim: olha, eu vou morrer na cruz do Calvário. E aí Pedro diz assim: isso nunca vai acontecer contigo. Ela falou assim: olha, arreda de mim, Satanás. Ele não acertava. Jesus ia ser preso, e aí quando vai ser preso, Pedro tira a espada e arranca a orelha de Malco. Jesus vai lá, pega a orelha de Malco e devolve. Diz: Pedro, não é assim. Na Santa Ceia, Jesus fala assim: eu quero lavar seus pés. Ele disse: o Senhor jamais lavará os meus pés. Ele falou assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no reino. Então lava a cabeça, lava os membros. Pedro não acertava. Agora você imagine Jesus falando para ele assim: Pedro, você é uma pessoa feliz, você é bem-aventurado, porque isso que você falou, você acertou. Agora, quem revelou isso para você foi Deus. Eu imagino que Pedro, pelo temperamento que a gente consegue extrair das Sagradas Escrituras, que Pedro estava muito feliz, porque ele tinha acertado, ele tinha entendido, Deus tinha revelado, Jesus é quem... Os discípulos estavam ali quietos, Pedro estava acertando, e aí então Jesus começa a dar uma advertência a Pedro. Sabe o que diz aqui? Ele diz assim: olha, Pedro, você é feliz, você é um abençoado, foi Deus quem revelou, mas lembre-se, tu és Pedro. Nunca se esqueça que você é Pedro. E quando a gente vai no grego, a palavra Pedro, no grego, é Petros. Petros significa pedregulho, pedrinha, pedra lascada, pedaço de pedra. Isso é Petros. Então Jesus Cristo disse: olha, lembre-se, tu és Petros. E aí ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a palavra pedra em grego é Petra, que significa rocha, pedra de esquina, pedra de fundamento.
Então Jesus disse assim: olha, você é uma pessoa feliz, foi Deus quem te revelou, está tudo certo, você é um abençoado, mas nunca se esqueça, Pedro, você vai ser líder, você para frente vai apacentar as minhas ovelhas, um dia você vai pregar, Pedro, e 3.000 pessoas vão se converter num único sermão. Agora lembre-se, você é pedregulho, tu és Petros, você é lasca de pedra, você é pedrinha, você é Pedro, portanto tu és Petros. Sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Essa igreja tem dono, e essa igreja tem fundamento, e esse fundamento é Jesus. Atos 4:11, 1 Pedro 2:6 declara que Jesus é a pedra viva e rejeitada, a pedra angular, a pedra de esquina. Essa igreja é alicerçada sobre uma rocha. Por isso é que Kant, Rousseau, Voltaire, todo o iluminismo, todo o racionalismo, toda a filosofia da França não foi capaz de destruir essa igreja, porque essa igreja é alicerçada na rocha. Pode bater o vento que for, levantem-se todos os demônios contra essa igreja, mas ela jamais será derrubada, porque ela tem um fundamento que não pode ser destruído. Tu és Petros, você é líder, Pedro, você é abençoado, você é um homem de Deus. Agora a minha igreja não estará baseada em homem algum, eu serei a base. A minha igreja estará estabelecida sobre a Petra. É por isso que a igreja prevalece. Agora é claro que quando Jesus falou igreja, Ele não tinha em mente o que você e eu temos em mente quando a gente fala igreja. Quando a gente fala igreja, sabe o que você lembra? Da igreja católica, presbiteriana, adventista, batista, metodista, universal, Seixonoye. Você lembra dessas igrejas? Ou você lembra, sabe do quê? Você lembra de outras coisas. Você lembra de um templo, você lembra de uma placa de igreja, você se lembra de um endereço. Mas quando Jesus falou igreja, você sabe o que significa igreja? Igreja é um ajuntamento de pessoas. Isso é igreja, ajuntamento de pessoas. Jesus estava pensando em um ajuntamento de pessoas. Quem era o primeiro ajuntamento de pessoas? Quem era a primeira igreja? 12 pessoas. 12. Agora, quem é a igreja? A gente precisa entender isso, para você entender se você faz parte da igreja ou se você não faz parte da igreja. Não da tua igreja, desta igreja, da igreja que está solidificada sobre a Petra. O que a gente encontra aqui é um grupo de pessoas que reconhece que Jesus é Deus, que entende Jesus como Deus e que entende a exigência da lei. A exigência da lei diz assim: o salário do pecado é a morte, logo eu preciso morrer, porque eu pequei. Como que eu morro? Eu morro em Cristo. Eu me torno então crucificado com Jesus. Então hoje eu tenho a minha vida ensanguentada pelo sangue de Cristo, que é a igreja, grupo de pessoas que reconhecem que Jesus é Deus, que foram crucificados, por isso estão mortos em Jesus, cumprindo a exigência da lei, e uma vez que estão mortos em Jesus, são adotados por Deus através do Filho, e agora estão num processo de santificação. E esse é a grande ideia da igreja de Deus na terra, é quando o Espírito Santo começa a nos transformar conforme o caráter de Jesus, segundo Romanos 8, 28 e 29. O que é a igreja? Um grupo de pessoas que reconhece que Jesus é Deus, que morreu em Cristo Jesus, está ensanguentado pelo sangue de Cristo, que é adotado por Deus e que agora passa por um processo de transformação de caráter. Isso é a igreja. E que faz mais uma coisa, além de reconhecer que Jesus é Deus, adora Jesus. Porque, querido, a única relação possível entre criatura e Criador é a adoração. Agora, quando a gente fala em adoração, a gente já pensa em música. Vamos adorar ao Senhor cantando o hino.
Isso também é adoração. Mas é interessante a gente lembrar que para o pessoal do Antigo Testamento, adoração não tinha nada a ver com música. Para eles falavam assim: vamos a Jerusalém adorar. E sabe o que eles iam fazer em Jerusalém? Sacrificar o cordeirinho. Era confessar os pecados sobre a cabeça do cordeirinho sem máculas, matar o cordeirinho que representava Jesus. Para eles, adorar ao Senhor era pedir perdão. E na minha opinião, a maior e mais profunda manifestação de adoração de um ser humano é quando a gente pede perdão. Sabe por quê? Porque quando eu peço perdão a Deus, eu defino quem eu sou: podre, sujo, miserável, egoísta, blasfemo, maldizente, avarento, ganancioso, soberbo, orgulhoso. Eu defino quem eu sou quando eu peço perdão, e eu defino quem Deus é: bondoso, misericordioso, amigo, santo, criador, mantenedor, redentor. Quando eu peço perdão a Deus, eu defino as coisas que eu faço, meus pecados, minha malícia, minha sujeira, minha podridão, minha maledicência, os meus pecados secretos, acariciados, escondidos, a minha malícia. E eu defino aquilo que Jesus fez, que foi morrer na cruz do Calvário. Por isso, quando eu coloco o meu rosto em terra, e eu coloco a minha fronte no chão, e eu imploro a Deus o perdão, eu estou definindo quem eu sou e quem Deus é, o que eu fiz e o que Deus fez. E então eu adoro. Essa é a igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas que reconhece que Jesus é Deus, pede perdão a Ele porque o adora, morrem em Cristo Jesus, são adotados pelo Pai e estão fazendo um processo profundo de transformação de vida. Se você não está sendo transformado dia a dia, desculpe dizer a você, mas a graça de Cristo não lhe alcançou. Porque a graça exige transformação. Não existe graça sem santificação. Não existe. Se você não está em um processo de santificação, é porque você abandonou a graça que um dia lhe alcançou. Graça promove santificação. Graça sem transformação é desgraça, é mentira, é engano. Igreja é um grupo de pessoas que resolveu sair da rebelião. Nós éramos rebeldes, vivíamos na rebelião, e agora nós escolhemos mudar de lado nessa luta. O problema é que quando eu venho à igreja, eu olho para o indivíduo e digo assim: você de onde é? Da igreja ou da rebelião? O indivíduo fala: não, eu sou da igreja. Eu falei assim: peraí, então você é agente infiltrado? Porque não parece que é da igreja. Não, como não parece? Eu falei: não parece porque você se veste como o pessoal da rebelião, você come como o pessoal da rebelião, você fala como o pessoal da rebelião, você deseja e ama as mesmas coisas do que o pessoal da rebelião, você assiste o mesmo que a rebelião assiste, você ouve o mesmo que a rebelião ouve, você fala o que a rebelião fala, você segue a moda da rebelião. Como é que você é da igreja? Ou bem você é da igreja, ou bem você é da rebelião. Querido, uma vez que eu saí da rebelião, eu saí. Eu não posso ser parecido com o mundo. Spurgeon já vivia nos seus dias o desespero de encontrar uma igreja que queria, em primeiro lugar, não se opor ao mundo, depois simpatizar-se com o mundo, depois juntar as fronteiras da igreja com o mundo e por fim colocar o mundo dentro da igreja com o objetivo de alcançar as multidões. Uma igreja que lá no século XX já tinha a ideia
de que para alcançar as multidões, nós precisaríamos colocar os conceitos, as modas e os valores do mundo dentro da igreja. Mas falta-nos base bíblica para fazermos isso. É por isso que dentro da igreja, quem faz parte desse ajuntamento de pessoas, não tem parte com a rebelião. A gente não come o que eles comem, a gente não bebe o que eles bebem, a gente não veste o que eles vestem, nós não assistimos o que eles assistem, porque nós saímos da rebelião. O problema é quando o indivíduo vive na eterna área cinza. E o indivíduo ama as coisas da rebelião, mas ele quer ser salvo. Ele quer as coisas do mundo, mas ele também quer as coisas do céu. Se ele pudesse, ele fundia o mundo e o céu, e diria: esse é o meu paraíso, mas não existe isso. Ou bem você é desse mundo, ou bem não é. Ou bem você ama, ou bem não ama. Você já parou para pensar e para refletir de que muitos daqueles que se dizem da igreja desejam as mesmas coisas que aqueles que são da rebelião desejam? Que diferença há? As pessoas não conseguem olhar para nós e enxergar Jesus. As pessoas não conseguem olhar para a nossa roupa e ver Jesus. Não conseguem olhar para a nossa maquiagem e ver Jesus. Não conseguem olhar para os nossos adereços e ver Jesus. Não conseguem ouvir a nossa música e ver Jesus. O mundo, querido, não se converte porque eu e você não somos convertidos. A verdade que eu e você não queremos ouvir é que nós estamos longe, muito longe das verdades e dos sonhos e dos planos de Deus para a sua igreja. É por isso que ele disse: estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês vivem na mornidão, na área cinza, vocês não se definem. Ora vocês lutam a favor da rebelião, ora vocês lutam a favor da igreja, ora vocês estão na igreja, ora vocês estão na rebelião. Quando convém vocês estão na rebelião, quando não convém vocês estão na igreja. Quando está tudo certo, eu me mergulho na rebelião. No primeiro câncer da família, a gente vai fazer jejum, oração e corrente de oração. Aí Jesus vem para você e para mim e diz assim: só tem 7 períodos, só tem 7 igrejas, não tem uma 8ª. Nós vivemos a época da última igreja. Ele diz assim: vocês são pobres, cegos, nus e acham que são ricos. Acham que está tudo bem. E quando eu paro para imaginar a figura que Jesus traz, porque eu fico imaginando alguém andando na rua, pobre, cego, sem rumo, sem recurso, nu e achando que é rico. É essa figura que Jesus pinta para representar você e a mim. E nós estamos desesperados atrás de shows, atrás de entretenimento dentro da igreja. As pessoas concorrem às igrejas, e o último dado do IBGE, vocês leram como eu li, os evangélicos não param de crescer, 22% e alguma coisa de crescimento, e eu morro de preocupação. Porque a minha pergunta é: estão se convertendo a Jesus ou à prosperidade que eles acreditam que podem alcançar através de Jesus? As pessoas estão indo atrás dos presentes. Eles confundem Jesus com o Papai Noel, achando que Jesus vai presenteá-los com o carro que eles desejam, com a prosperidade financeira que eles sonham.
Eles não estão indo atrás de Jesus. As igrejas estão lotadas porque elas querem coisas. Coisas. A gente precisa definir de que lado eu e você estamos. Sabe, o verso bíblico continua dizendo uma coisa que me chama muito a atenção. Porque aqui diz que esse ajuntamento de pessoas, que começou com 12 pessoas, apesar de toda a sua fragilidade, apesar de toda a sua mornidão, apesar das suas debilidades, dos seus defeitos, apesar de tudo isso, ainda Jesus Cristo diz uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Agora eu faço uma pergunta a você. Porta é um instrumento numa guerra de ataque ou defesa? Ataque ou defesa? Como? Não sabem? Você já viu alguém falando assim: peguem as portas e vamos atacar? Já viu isso? Porta é instrumento do quê? Defesa. Sabe o que isso me diz? Que quem está no ataque nessa guerra não é as forças, ou não são as forças do mal, é a igreja que está no ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, porque quem está atacando o mal nessa terra somos nós. Todas as vezes que você resiste a uma tentação, você está atacando o inferno. Todas as vezes que você abre um pequeno grupo na sua casa, todas as vezes que você frequenta um pequeno grupo, você está atacando o inferno. Todas as vezes, querido, todas as vezes que você dá estudo bíblico para alguém, você está atacando a rebelião. O que nós estamos fazendo é saqueando a rebelião, nós estamos despovoando a rebelião e povoando o céu. O inferno que se cuide. Porque se depender dos verdadeiros conversos, quem vai queimar serão poucos, junto com Satanás e seus anjos. Porque nós estamos trabalhando 24 horas por dia, porque esse inimigo foi derrotado na cruz do Calvário, a vitória nos foi dada, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A missão da igreja é invadir aquele território e tirarmos dali de dentro todas as almas que quiserem sair. Sabe, porque a rebelião era um lugar fechado, era um cativeiro que nós não tínhamos condições de sair. Jesus Cristo vem, paga o resgate, e mais do que isso, Ele estoura o cativeiro, quebra as correntes, abre as portas, e agora qualquer pessoa que queira sair da rebelião, pode sair da rebelião. Qualquer pessoa, inclusive, principalmente você e eu. Eu não preciso mais viver na rebelião, eu não preciso mais viver escravizado nesse cativeiro. A liberdade foi comprada, e hoje o inferno teme e treme quando a igreja de Cristo se levanta, porque ele sabe que nós estamos levando e tirando um a um cada pessoa da rebelião, cada pessoa da rebelião. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele disse que essa igreja, ela teria uma característica: ela levaria esse evangelho, sabe para onde? Para os confins da terra. Para os confins da terra. E onde eram os confins da terra? Na época em que Jesus pregou. Jesus estava no centro da terra. Onde eram os termos da terra? Os fins da terra. Onde eram os limites da terra? Sabe onde eram os limites da terra? Chile, Canadá, Japão, Austrália. E não é que o evangelho chegou? O evangelho chegou aos termos desse planeta, aos confins da terra. O evangelho que começou com 12, essa pequena igreja, esse pequeno ajuntamento de pessoas, ele simplesmente começou a surgir e a crescer e a se desenvolver, e tudo dava a entender que aquilo não vingaria.
Mas 12 pessoas, 12, incluindo Matias, resolveram viver por Jesus. E sabe o que eles fizeram? Revolucionaram o planeta ao lado de Jesus. Eles transformaram o mundo inteiro. O mundo inteiro. Aqueles homens, semi-analfabetos, incultos, incautos, perdidos, sem noção de muitas coisas, mas eles entenderam a mensagem. Eles morreram em nome do seu Deus. Eles entregaram a vida por Jesus. Eles entregaram o seu tempo para Jesus, seus talentos para Jesus. Eles entregaram tudo. Quando a gente lê a história da pesca maravilhosa, 2 barcos quase indo a pique de tanto peixe, a maior pescaria que já existiu no Mar da Galileia, a Bíblia diz que Pedro abandonou tudo aquilo, largou e foi. Sabe, querido, talvez eu esteja falando para alguém aqui que precise sair da rebelião. O apelo agora é para todos os batizados e não batizados. Eu estou falando para todos aqueles que têm uma vida dupla. Eu estou falando para todos aqueles que têm uma vida escondida, com pecados acariciados. Estou falando para todos aqueles que têm vícios secretos. Estou falando para todos aqueles que lutam contra a pornografia. Para aqueles que se sentem sujos diante de um computador, que juram que não vão mais fazer, mas 2 dias depois estão lá de novo. Estou falando para todos aqueles que amam a violência e o sangue, mas que sabem que precisam abandonar a rebelião. Estou falando para todos aqueles que querem abandonar a bebida e não conseguem. Estou falando para todos os filhos que estão cansados de magoar seus pais. Estou falando para todos aqueles que estão na área cinza, para todos aqueles que precisam se definir no conflito entre o bem e o mal. Mas sabe, querido, a verdade é uma só. Você ainda tem tempo, ainda. Mas vai chegar um tempo onde tempo não haverá mais. Haverá um tempo onde alguns irão querer voltar e não poderão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala a respeito da graça. A Bíblia fala que existe uma porta e que essa porta da graça ela está se fechando. Ela está se fechando. Se você quiser saber, só existe uma fresta aberta, porque a porta vai se fechar, a porta vai se cerrar e nunca mais ela se abrirá. Não há mais tempo de brincarmos, não há mais tempo de termos vida dupla. Vocês se lembram quando Noé pregou 120 anos? Um dia a porta da arca se fechou, amigo. 120 anos de oportunidade, 120 anos para que as pessoas se decidissem.
abandonar seus gostos, suas joias, seus gostos, suas músicas, sua vida promíscua, para abandonar tudo aquilo que é podre, sujo e mau. 120 anos de oportunidade, 120 anos, até que um anjo veio e lacrou a porta da arca, e estavam todos selados. Só que eu queria lembrar a você que o dia em que a arca se fechou, que a porta da arca se fechou, era um dia comum, como outro qualquer. As pessoas se levantaram, as pessoas foram trabalhar, as pessoas foram namorar, as pessoas foram curtir a vida, mas a porta se fechou. E a porta se fechou e eles continuaram vivendo as suas loucuras e orgias. Demorou 40 dias para começar a chover. Enquanto a porta estava lacrada, eles estavam rindo. Mas a chuva veio. A porta da graça, querido, está se fechando. Tem um monte de gente que está do lado da porta, mas vai ficar do lado de fora, porque não entrou. Nós ainda temos o nosso intercessor, o Senhor Jesus, no Santo dos Santos, intercedendo por mim e por você, mas a obra de intercessão vai se encerrar, a porta da graça vai se fechar. De que lado você estará? Da igreja ou da rebelião? O apelo é para todos aqueles que precisam dizer hoje ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero sair da rebelião agora. Agora. O apelo é para que você se coloque em pé diante do Senhor, que você confesse os seus pecados nominalmente ao Senhor. Isto. E que você diga: a partir de hoje, pelo teu poder e por essa graça que ainda existe, eu vou abandonar o meu pecado. E a partir de hoje, eu só luto de um lado nessa guerra. Eu vou atacar as portas do inferno. E eu vou mudar a minha vida. Porque eu sei que eu preciso, eu quero, e pelo teu poder eu vou. Enquanto o quarteto cantar, querido, se você quiser dizer isso para Jesus e confessar os teus pecados, abandoná-los e pedir perdão a eles, para que você se posicione e saia da rebelião, coloque-se em pé diante de Jesus, enquanto o quarteto canta e enquanto existe graça para você e para mim. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou.
Jesus no santuário está, e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará, e o céu selado estará. Chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente Ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está, e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará, e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está, pois breve o conflito findará, e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Obrigado, Senhor, porque ainda existe graça. Obrigado porque a porta ainda não fechou e ainda há espaço para nos arrependermos. Ainda há espaço para abandonarmos os nossos pecados, as nossas falhas. Obrigado, Senhor, porque ainda temos tempo de escolhermos ao Senhor e dizermos não para esse mundo. De dizermos não à maldade, ao pecado, à dor, à violência, à maldade. Obrigado, Senhor, porque estamos expurgando de nós o egoísmo, o orgulho, a maledicência, a fofoca, a tristeza, a angústia, a preocupação, os motivos que nos levam à depressão, aos pânicos desse mundo. Nós estamos em pé diante do Senhor, porque nós queremos confessar que o Senhor é Deus. Nós estamos aqui pedindo perdão porque estamos lhe adorando, confessando nossos pecados com o desejo de abandoná-los, queimando no nosso coração e na nossa mente. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida santa diante do Senhor, não por méritos próprios, mas como resultado dessa graça que nos perdoa, que nos alcança e que nos faz mais semelhantes ao Senhor.
Nós queremos, ó Deus, fazer a diferença na nossa geração, porque essa é a última geração, a geração derradeira que verá o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para vivermos esse tempo de graça, esse tempo de salvação, esse tempo onde ainda é possível decidirmos, onde todos nós vivenciaremos as loucuras dos últimos momentos dessa terra. Nós somos escolhidos para vivermos momentos difíceis, momentos de perseguição, de dor. Obrigado, Senhor, porque fomos achados dignos de sofrer por Ti. Mas por favor, Jesus, prepara-nos para os momentos que virão. Por isso, limpe-nos, purifique-nos, santifique-nos em Teu nome. Nos ajude, Senhor, a sermos tudo aquilo que o Senhor deseja. Por isso entregamos nosso coração, nosso pensamento, nossas palavras, nossas atividades, nossa profissão, nossos estudos. Entregamos nossos sentimentos mais profundos ao Senhor, para que o Senhor nos transforme segundo o Teu caráter. Fique, Senhor, conosco em todas as atividades ainda dessa vigília, para que possamos sair daqui renovados e reformados, em nome e por amor de Jesus.